Está no ar mais um Café com Corredores. Eu sou Carmencita Rodrigues e ele resgatou uma camiseta muito antiga. Só a geração com 30 anos vai saber do que se trata anos, essa eu acho camiseta. que menos dá pra saber. Bom, para quem só está nos ouvindo, olá, Leandro Pricoli na área, junto dela, chefinha Carmencita para o nosso podcast Café com Corredores, mas para quem está vendo no YouTube, inclusive se você não nos acompanha por lá ainda, acompanhe, só procurar por Café com Corredores. E a camiseta que ela está falando é a camiseta do Rock Go da MTV. Por acaso esse time aqui é o Arsênico, que tinha como jogador destaque ele, o grande, o mestre, um maravilhoso Cleston. Goleiro Cleston. Exatamente, grande Cleston. Estamos no ar com mais um episódio. E um corredor, depois de muitas mulheres entrevistadas aqui, já conseguimos era hora de ter um quebrar. Homem por aqui. Apesar que o Dia das Mulheres está chegando, né? Então na semana que vem, provavelmente, uma mulher novamente. Mais uma mulher. E hoje, ele é de Sorocaba e ele traz o lado nerd da força para o mundo da corrida. Quem será? Não conheço, vou descobrir agora junto de você. Então, para que a gente comece o nosso clássico aqui, ó. Sobe a vinheta, né? Sobe a vinheta. Café com Corredores. Café com Corredores. Nosso corredor nerd está aqui com a gente. Oi! Oi, Carmen. Oi, Leandro. Tudo bem com vocês? Ei, tudo certo. jóia. Nessa ressaca que nós estamos gravando aqui na quarta-feira de cinzas, não é verdade? Exatamente. Pós-carnaval. Teve bloquinho da corrida por aí? Teve bloquinho da corrida. Aqui não teve nada. Corrida suspensa já faz tempo, viu? Mais um dia a gente volta. Ah, é? Foi não, o aqui a gente bloquinho não da para nem no Netflix. feriado. Não, tá certo. Agora, apresente-se para nós, que... Bom, pessoal, meu nome é Walter, né? Mas na corrida o pessoal me conhece por Casão. E vocês estavam falando agora de futebol ali na entrada, né? Sim. O meu nome é um nome de velho, né? Então, assim, eu tenho apelido em tudo quanto é lugar que me conhecem. E na corrida, quando eu conheci o Maico lá do canal Corredores, num dia que a gente se encontrou num evento em São Paulo, ele colocou a GoPro dele na minha cara, perguntou meu nome, eu disse Walter, ele falou assim, mas é corintiano? Eu falei, não, sou tricolor. Aí ele, então agora seu apelido é Casão, só pra dar na minha telha, né? E aí ficou, agora todo mundo me conhece por Casão. Casão, então, bem-vindo. E Obrigado, nas redes pelo sociais, @correnerd. Ah, eu achei muito legal. O perfil tem todas as imagens, a maioria das imagens você coloca um efeito de quadrinhos lá. Conta pra gente como que funciona, como que começou as redes sociais e o lado nerd da força e tudo mais. É bem difícil você pegar um cara nerd e trazer ele para o mundo do esporte, né? Uhum. Eu vou contar resumidamente como foi essa história. Eu sou um cara que venho do videogame, do computador, do Game Boy, de todas essas coisas. E certo dia eu já estava me vendo como um sedentário aí que não fazia nada. Tomei um puxão de orelha da minha esposa. Ela falou, você vai ter que sair do mundo do virtual para o mundo real agora, cara. Nossa, deu um ultimato. Deu um ultimato, maior que aquele do Vingadores. E aí eu comecei a fazer caminhadas, trotes, e eu trouxe aquele ímpeto que eu tinha no videogame para a corrida. E aí eu falei, poxa, vamos trazer a corrida de rua para o lado nerd da força, né? E aí eu comecei a incentivar a galera que eu jogava, que eu convivia a praticar esporte também. Uhum. E depois de tudo isso, já são 7 maratonas no currículo, né? Conta aí pra gente como que foi o começo na corrida, né? Você falou que começou caminhando, e aí chegando em 7 maratonas, inclusive um sub-3. Exatamente. Eu comecei a correr lá em 2014, né? Uhum. Então já são aí 6 anos praticando. A minha primeira maratona foi em 2017, então eu não fui aquele cara muito precoce para maratona. Eu, na verdade, assim, quando eu comecei a praticar corrida, eu achava que maratona era de São Silvestre, né? Que é o que todo mundo pensa. Pra mim, maratona era aquilo. Aí depois que eu fui descobrir, não, maratona tem 42 quilômetros, não é só 15, enfim. Em 2017,
eu fui a viagem de trabalho, a convite, para a China, e no meio do caminho parei em Roterdã. Tenho família na Holanda, né? Tenho um tio que mora lá, tenho primos. E eu, coincidentemente, descobri que no fim de semana que eu estaria lá, teria a maratona de Roterdã. E aí eu, como um bom doido, né, que nunca havia treinado para maratona, a minha maior distância até o momento tinha sido 28 quilômetros, consegui uma inscrição para a prova, e em menos de 2 semanas eu meio que virei a chave assim para virar maratonista. Aí fui para lá, corri a prova, adorei a distância, adorei a vibe, o clima, né, do que é correr uma maratona. E aí depois eu comecei a, de fato, fazer treinamentos específicos para distância, e desde então eu faço pelo menos aí 2 a 3 por ano, né? Mas como que foi essa maratona que você treinou 2 semanas, assim? Você terminou bem? Como que foi? Quantas horas você fez a maratona? Então, eu já tinha feito em treinamento meia maratona, mas nunca tinha feito uma prova de meia maratona. Eu não tinha assessoria na época, então eu corria assim o que dava na minha telha. Nem relógio Garmin, essas coisas eu tinha, né? Eu corria pelo celular mesmo. Por conta, né? Por conta e só monitorando pelo Strava. E essa maratona é em abril. Esse último longo de 28 quilômetros eu tinha feito em novembro de 2016, então eu estava completamente assim destreinado em questão de volume, mas eu gostava de fazer treinos rápidos, então eu achei que eu tinha pelo menos uma bagagem de velocidade ali para me ajudar, né? Então a minha única estratégia era terminar vivo mesmo. Importante. Aí eu fui para a prova e falei, bom, eu vou no ritmo, no pace mais tranquilo que eu puder, né? E assim, aquela história, né? Para quem não tá treinado, o quilômetro 30 virou pesadelo, mas o clima da prova é muito bom lá em Roterdã, né? A galera abraça muito, tem muita gente em volta te incentivando, a prova é muito plana, o clima lá é super gostoso, é ameno, é frio, então tudo isso ajuda, né? Favoreceu. Favoreceu. Eu acabei completando a prova em 4 horas e 12 minutos, que eu achei excelente para uma estreia, assim, foi... Mas eu me lembro, assim, que depois da prova eu quase estraguei a viagem que eu fui para a China, na verdade, porque eu não conseguia subir escadas, não conseguia me mexer direito. E aí eu falei, não, aqui a brincadeira é um pouco mais difícil, eu preciso treinar melhor para fazer de novo. E aí a segunda maratona foi em abril também, mas só do ano seguinte em São Paulo. A Maratona Internacional de São Paulo. Isso, a Internacional de São Paulo. Que exatamente. Vai rolar daqui a pouquinho, né? Dia 5 de abril temos a maratona novamente. Exatamente. Que legal. Prova que todo mundo diz que é casca grossa, e é mesmo, e eu tive sorte de pegar um clima frio nela também, porque a galera fala que sempre tá quente lá, né? É uma época que, né? Já é o finalzinho do verão ali, né? Já é outono, mas ainda não tá no inverno, né? E a prova larga tarde também, né? Isso, agora que eles trouxeram a prova um pouco mais cedo, mas na época largava tarde por questão de transmissão e tal. Sim. Então, muitos maratonistas pegavam ali a casa das 11 horas, meio-dia, e realmente ali castiga bastante. Não, com certeza. E ao longo dessas 7 maratonas que você já fez, qual foi a mais marcante? Assim, óbvio que essa primeira, né, foi um susto e tudo mais, até de você conseguir completar a prova já foi uma superação, né? Porque de não ter treinado tão adequadamente para uma maratona, claro que o fato de ser plana e o clima ajudam, mas, né? Eu queria que você falasse pra gente qual que te marcou mais, quais foram as outras provas, foram internacionais, nacionais? Sim. Bom, depois da maratona de Roterdã, eu fui para São Paulo, né? Depois de São Paulo, eu fiz aquela 42K de Floripa em junho. Foi a primeira edição da maratona desse período do ano, né? Tem a maratona de Florianópolis em agosto, mas essa de junho tinha sido a primeira edição. Essa, para mim, foi a mais marcante, mas eu vou te falar as outras primeiro e depois eu volto para te explicar por quê. Tá, joia. Depois dessa, eu fiz Buenos Aires. Depois de Buenos Aires, em 2019, eu fiz a maratona de Boston, em abril. E a São Paulo City em julho, e no final do ano eu corri em casa, fiz a maratona de Sorocaba. Então são essas as maratonas que eu fiz até agora. A específica foi o quê? O ano passado?
Qual, perdão? A da SP City? City, é. Isso, do ano passado. do Ah, ano legal. passado. Bom, e aí você vai perguntar assim, mas por que a de Floripa foi mais marcante do que a de Boston, que é uma major, e precisa de índice e tal, né? Exato. É porque justamente assim, quem vai para Boston sabe que o caminho é mais difícil do que a prova, né? Então você conseguir índice para lá é muito difícil, né? E eu me dediquei nesse ano, depois que eu fiz a maratona de Rotterdam, a fazer uma boa maratona. Então em São Paulo eu já fiz 3 horas e 26. Um tempo E o meu ótimo. treinador, exatamente, foi quase 1 hora abaixo da minha primeira, né? Nesse meio do caminho eu fiz bastante meia maratona, enfim, eu me preparei de fato para uma maratona, né? E o meu treinador, eu conversei com ele depois e perguntei se ele achava que era possível realizar uma prova abaixo de 3 horas. Aí ele falou que, olha, você tirou quase 1 hora de fato da sua primeira maratona, mas a coisa não acontece assim sempre, tá? A coisa vai ficando difícil. Segura a onda. Ele falou, para tirar esses 26 minutos não é tão fácil assim. Mas eu falei, bom, a gente vai vendo então a evolução durante o período que a gente for treinando até o 42K de Floripa, e se você achar que dá para ir apertando mais os treinos, a gente vê o que dá para fazer. E aí tudo bem. Ele foi montando meus treinos e a gente começou a perceber que realmente aquilo daria para fazer, mas de uma forma bem estratégica, né? E foi exatamente como planejado. Eu fechei a prova em 2 horas, 59 minutos e 36 segundos. Me jogando no chão, assim, e minha esposa estava lá na chegada, então foi uma coisa assim, bem marcante para mim, porque ali foi a realização do sonho mesmo de conseguir o índice para Boston e fazer uma prova abaixo de 3 horas. Caramba! Aí Boston foi mais a festa, né? Então eu fui lá, fui bastante. Assim, o clima de lá é incrível, né? Não tenho nem o que falar, é surreal, é de outro mundo mesmo. Mas é único, né? É único, exato. Mas ali eu já estava, assim, digamos, já tinha tirado o peso das costas que eu mesmo coloquei para fazer essa prova abaixo de 3, né? Não, fantástica a história. Nossa, eu fiquei até arrepiada. Porque eu acredito... Nesse tempo que você fez em Floripa, você conseguiu índice com sobra. Não foi com muita sobra, acredite se quiser. Porque, assim, o meu índice, ele era, na época, 3 horas e 5. Hoje já é 3 horas, então eles apertaram mais. Caramba. Porém, o corte foi de 4 minutos e alguns segundos. Então, além do índice de 3 e 5... eu tinha que ter tirado mais 4 minutos e alguma coisa. E eu tirei exatamente, acho que 40 segundos do corte, assim. Então foi por menos de 1 minuto que eu entrei. Nossa, foi esbarrando mesmo. Caramba. Foi esbarrando. Que coisa. Foi esbarrando. E ainda tem um caso em cima disso. Eu me inscrevi para a prova, né, de Boston. E essa maratona de Floripa, como tinha sido a primeira edição, eu já estava feliz. Tinha falado para todos os meus amigos, vou para Boston. E aí, um amigo meu falou, olha, cara, eu conheço o André Cavazzoni lá da revista Contra-Relógio e ele tá dizendo que provavelmente a prova que você fez não vai valer. Não vai valer o índice. Falei, como assim? Mas não é qualquer prova? Não é só fazer uma prova dentro do índice que você tá dentro? Ele falou, não, tem que ser uma prova ferida, tem que ter uma certificação lá da CBAT, enfim, tem que ter todo um critério para você poder entrar. E aquilo começou a desabar meu mundo, assim, né? Eu falei, poxa, mas eu tinha certeza que eu ia pra lá e tal, mas vamos tentar mesmo assim. Aí eu me inscrevi pra prova, porém, na inscrição, você seleciona em que prova você fez o índice. A prova que eu fiz não tava lá, só tava a prova de agosto, a prova que acontece em agosto, a Maratona Internacional de Florianópolis. E aí, mas eles deixam um campo em aberto lá para você pôr a sua prova caso ela não esteja na lista. Aí eu coloquei a minha prova, subi lá o certificado que eles emitem, né? E, bom, fiquei aguardando a famosa cartinha lá, que eu nunca fiquei tão ansioso para uma carta desde quando eu tinha 12 anos aguardando a minha de Hogwarts. Você apertou um confirmar e ficou rezando desde então, né? Exato. Aí não chegava e o pessoal que eu conhecia que também tinha conseguido o índice já estava recebendo a confirmação e nada da minha chegar. Na hora da minha chegar eu já estava assim deprimido e aceitando que eu não iria mais. Até que eu tive a brilhante ideia de mandar um e-mail para a organização lá, né? E eles disseram, a organização de Boston é pequena, pode ser que demore um tempo para eles responderem e tal.
Levou mais ou menos uma semana para eles me responderem e, acredite se quiser, eles não tinham me aceito ainda na prova porque o certificado que eu subi estava com o meu nome e o meu sobrenome, né? Walter, o meu sobrenome por parte de mãe, vamos dizer assim. Walter, que é a minha descendência holandesa. E no registro eu escrevi Walter Campos, que é o nome do meu pai. Então estava tendo divergência no documento com o que eu tinha colocado na aplicação. Era o único problema. Daí eles falaram assim, agora me manda então um scan, né, do seu passaporte para a gente comprovar que você realmente é o Walter Verhulst do seu certificado. E aí eu mandei, foi questão de horas, assim, foi no mesmo dia que chegou a tal da carta lá e eu fui aceito finalmente. Nossa, a sua história é muito parecida com a história... já ouvimos uma história igual da aqui. Débora, louca que corre. Exatamente a mesma coisa. Mesma questão. Só que no caso dela, ela tava com o nome de solteira e era o nome de casada. Foi alguma coisa assim, mas aconteceu exatamente a mesma coisa com a Maratona de Boston. Então, você que conseguiu o índice para Boston, atente a esses detalhes. Pois é. Vocês acreditam que eu criei um grupo no WhatsApp? Eu entrei no site da organização de Boston lá, filtrei como Brasil, peguei o nome de a maioria dos participantes, acho que tinha mais de 500 nomes lá na edição que eu fiz, e procurei no Instagram a maioria deles, os que eu achava, eu mandava uma mensagem que eu já tinha escrito assim, né, um Ctrl+C, Ctrl+V, convidando para esse grupo. Aí hoje nós somos já quase 200 pessoas aqui, inclusive o pessoal que está indo agora em 2020 está nesse grupo e o pessoal que foi em 2019 está auxiliando essa galera, né? Ai, que legal! E a gente tem um FAQ lá, que é assim, sempre que entra alguém a gente manda esse FAQ são algumas perguntinhas que a galera normalmente faz, né? E uma delas está lá, coloque no seu registro o mesmo nome do seu certificado, acredite se quiser. Não, isso é muito importante, porque tem, assim, já é uma coisa que gera um pavor que você vai fazer uma maratona num país diferente, que já não é da sua língua mãe. E aí você já tem que se preocupar com 1 milhão de coisas, com passaporte, com visto, com hospedagem. E aí aquela ansiedade para ver se a inscrição vai dar certo ou não. E claro que ter todo esse apoio de pessoas que já foram, que já sofreram, fica muito mais fácil, né? Sim, e Boston ainda exige um planejamento de logística também, porque ela é uma prova que começa numa cidade e termina em Boston, né? Tem que pegar os ônibus para ir até a largada, né? Exato, e aí o que a maioria pensa? Vou pegar um lugar para me hospedar próximo da largada, quando é justamente o contrário, você tem que se hospedar próximo da chegada, porque o shuttle vai te levar até a largada, né? Mas e depois, para você voltar para lá, não tem como, as ruas estão fechadas e a largada fica num vilarejo pequeno. Então, assim, rola bastante dúvida quanto à logística, transporte, esse tipo de coisa. Não, super legal. A iniciativa é super bacana e vocês vão mantendo esse grupo ao longo dos anos e só vão agregando as pessoas. Sim, a ideia é manter. Na descrição do nosso grupo já tem até os grupos das outras majors, então a galera que entrou nesse grupo se inspirou a criar das outras majors, inclusive hoje, agora que a gente está gravando, está rolando o sorteio da Maratona de Nova York, né, que é a 50ª Nova York. É verdade. E já tem uma galera chorando aqui porque o negócio tá difícil, viu? Vixe, Maria. Eu vi um comunicado oficial das redes lá da New York Road... Runners, né? Runners, é isso aí, NYRR. E que tem 3 formas lá de comunicado. Se você não recebeu nenhuma das 3, né? Não rolou, mas... Exatamente. Acho que é hoje até meia-noite, ainda tá valendo. De repente receber um e-mail, tem algumas formas lá deles entrarem em contato. As pessoas estão... Se você entrar no site da New York Road Runners agora, já dá pra você ver. Já tá lá, então já saiu de todo mundo. Já saiu de todo mundo. Então bom saber. Tenho alguns amigos que estão na lista de espera aí. Queria saber se eles vão ou não. Lá pra dar uma olhada. Não, bacana. Falando de majors, e você que tá envolvido aí em grupos, esse grupo é no Facebook? Esse é no WhatsApp mesmo. No WhatsApp, que aceita tanta gente, assim? Quantas pessoas tem nesse grupo? Não, no WhatsApp o limite é 256 pessoas, né? O nosso de Boston tá com aproximadamente 150, 160 agora. Então ainda tem uma folga.
Ainda tem. Não, É que o pessoal legal. também, às vezes, sai do grupo, depois que faz a prova, sai do grupo, aí se vai fazer de novo, volta, né? Uhum. Não, porque aí fica aquela questão, já que você falou de se ajudar e tudo mais. Nesse domingo era para acontecer a Maratona de Tóquio, que foi cancelada há 12 dias de acontecer o evento, né? Infelizmente. Esse bafafá, as pessoas... Eu sei que algumas pessoas conseguiram trocar passagens, conseguiram cancelar o hotel e tudo mais. Acho que teve aí uma mobilização para tentar ajudar esse pessoal, que é 38 mil pessoas. Você ficou sabendo de alguma coisa? Na verdade, a única coisa que eu fiquei sabendo é que algumas agências de turismo estavam reembolsando mesmo quem comprou o pacote por agência, mas só o pacote terrestre, né? Porque passagem daí já é uma coisa com a companhia aérea, né? A agência não tem muito a ver com a questão da passagem, né? Mas a organização de Tóquio mesmo falou que não vai devolver o dinheiro, até porque eles têm custos fixos já ali, né? Sim, então, o dinheiro das inscrições não vai ser reembolsado. Existe até um senso comum em cima disso. Os japoneses lá mesmo, que são a maioria na prova, eles aceitam numa boa esse tipo de comportamento, porque sabem que é uma questão voluntária, né? Não foi um problema da organização, e sim um problema de saúde pública, né? Então, realmente agora não tem muito o que fazer. Até a única coisa que eles ofereceram foi a garantia da inscrição para o próximo ano, mas mesmo assim você vai ter que pagar de novo. Sim. Você tem a vaga para o próximo ano, que aí então você não precisa participar de outro sorteio, mas em compensação o bolso... O bolso vai sofrer. Né? E esse ano, você tem maratonas em mente? Quais são os planos? Como estão os treinos? Tenho maratona de Porto Alegre, dia 31 de maio. Estou treinando para a minha melhor maratona. Ano passado, 2019, depois de Boston, eu dei uma tirada de pé, assim. Então, tanto a São Paulo City quanto a de Sorocaba. De Sorocaba eu até treinei melhor, assim. Mas não eram provas que eu visava bater recorde pessoal, esse tipo de coisa. Era só fazer uma prova bem feita mesmo. Mas agora, de Porto Alegre, sim, eu tô treinando para fazer o meu melhor tempo. E eu tinha planos para ir para Nova York, mas eu fui um dos infelizes aí que não foram aceitos na prova. Eu já vi lá no site que eu não fui aceito. Um dos rejeitados. Uns rejeitados, Agora eu tô buscando alguma coisa para o final do ano. Provavelmente vai ser por aqui mesmo, Curitiba, alguma coisa assim. Não, e Porto Alegre, ela é super favorável para quem quer bater RP, né? Que ela é plana, o clima ajuda. Alguns anos que chove muito, né? E aí tem que treinar essa condição de chuva. Teve, acho que uns 2 anos atrás que choveu pra caramba. Uma amiga minha participou e choveu bastante. Ela sofreu um pouquinho com essa condição, mas... Em outros momentos, geralmente é a maratona que o pessoal usa para pegar índice para Boston, né? Sim. Ela é considerada a maratona mais rápida do Brasil, né? Apesar de que Florianópolis... Eu não conheço Porto Alegre, mas Florianópolis é uma prova bem rápida também. Mas eu acredito que, assim, Porto Alegre tem a questão do clima, né? Que, como você disse, lá é bem mais frio, acredito eu. E como vão bastantes corredores rápidos para lá, então acabam formando vários pelotões. Você consegue se encaixar ali num grupo que está correndo mais ou menos no teu ritmo. E isso te ajuda muito a manter o que você quer fazer na prova, né? Então é uma prova realmente para tentar o seu melhor. Eu nunca participei, mas reza a lenda, né, que é uma das melhores. Espero que você bata o seu RP. E quais são as opções do segundo semestre? Curitiba é em novembro, né? Vai estar calor. Isso, Curitiba é novembro. É uma prova que ano passado eu fiz os 5 quilômetros lá. Não é uma prova para tempo, né? Ela é um pouco técnica, então ela tem bastante sobe e desce. Mas é uma prova forte mesmo assim, tem bastante competidor forte lá, até porque ela tem uma premiação legal, né? Então vai bastante profissional lá para tentar pegar um pódio, pegar uma premiação. E assim, os meus planejamentos de maratona, normalmente eu coloco em intervalos aí de pelo menos 4 meses entre uma e outra, né? Então eu fico meio fechado entre uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Então, depois de Porto Alegre, eu até pensei em fazer
a São Paulo City de novo, mas aí eu acho que vai ficar muito em cima, não vai dar para fazer uma preparação, entendeu? Se eu tivesse feito uma prova agora para o mês de abril, aí tudo bem. Mas como ela é só no dia 31 de maio, a City esse ano eu vou passar, vou fazer uma só pro final do ano. Não, legal. E é legal você tocar nesse ponto, porque aqui gostamos sempre de reforçar para as pessoas não serem doidas, não saírem correndo maratona de um dia para noite, né? Você mesmo começou a correr em 2014. Mas mesmo assim, você começou a correr em 2014 e foi fazer uma maratona só em 2017, então você já tinha um tempo de corrida, mesmo que foi meio na loucura, né? Mas tinha um tempo na corrida, e aí, mesmo assim, já tendo experiência de 7 maratonas, você ainda mantém uma distância entre uma e outra para você conseguir fazer realmente o ciclo da maratona, né? De conseguir ter os treinos fortes, ter o tempo, o período de polimento, né? Que fala, que alguns treinadores não gostam muito desse nome, né? Mas de conseguir também dar descanso por seu corpo, porque querendo ou não, a maratona desgasta muito. E você precisa ter essa recuperação, né? E tem gente que quer aquela coisa, né? Mostrar que faz muitas maratonas e que tá em muitas provas e tudo mais e não deixa o corpo respirar. E aí tem uma lesão, tem um problema, aí tem que ficar parado. Então a gente gosta sempre de reforçar aqui neste canal que vá com calma, né? As maratonas existem todos os anos. Tudo bem que Nova York esse ano são 50 anos da maratona, vai ter alguma coisa legal, mas o ano que vem também tem. O desafio do Dunga, todo ano tem. Não precisa ir o ano que vem. Tem a vida inteira para correr. E é bom que você tenha a periodização adequada para você conseguir correr a vida inteira. Que é o que a maioria de nós corredores queremos, né? Gostamos tanto de correr que queremos correr para sempre, ou enquanto estivermos vivos. Exato, o que eu costumo falar pro pessoal é aproveitar a jornada, né? Às vezes a gente fica muito bitolado, assim, na prova, mas esquece de curtir o treinamento que você está fazendo até a prova, né? Porque ali você também está correndo, você está se superando, você está fazendo uma coisa que te dá prazer, né? A corrida tem que ser prazerosa acima de tudo, né? Não é só sofrimento, né? Então, assim, eu adoro o clima de prova, porque realmente são vários meses me preparando para aquilo. Eu acho que isso dá até um gosto mais especial para quando chega a data do evento, né? Se eu fizesse uma prova todo final de semana, acho que ia ficar uma coisa tão batida que eu não ia nem aproveitar como eu aproveito hoje. E como você disse também, a gente tem bastante tempo, então todo ano tem uma prova para fazer, uma prova diferente, né? Então a gente não precisa ficar fazendo, sei lá, uma maratona a cada 2, 3 meses. Dá para fazer um ciclo um pouco maior e fazer uma prova bem feita, respeitando aí os limites do corpo e preservando, assim, para você ter uma longevidade mesmo no esporte. Exatamente. Eu falo até por experiência própria, que o ano passado eu fiz um monte de provas e aí chegou uma hora, assim, que deu um tilt. Porque quanto mais prova a gente faz, mais a gente quer bater RP e não sei o quê, e começa aquela ânsia por ficar querendo um tempo melhor, e aí deixa de ser prazeroso, acaba virando uma cobrança tão forte, e aí não é legal. E aí o esporte que é para ser um hobby, que é para ser um momento ali de você realmente renovar as energias, de ser uma meditação, enfim, uma forma de relaxar, acaba sendo uma cobrança, uma coisa ruim. E até eu fiquei afastada da corrida um tempo, porque eu precisava ali me reorganizar as ideias e falar assim, não, peraí, correr é para ser prazeroso, não é para ficar essa noia doida, que é óbvio que tem algumas provas que são legais, a gente quer fazer, mas é conseguir entender esse limite do prazer e de ir curtir uma prova. Eu não curtia mais as provas, passava o caminho assim, falando, nossa, já passou, peguei a medalha, cadê? Não curti nada, né? A gente não tem que realmente curtir o caminho. Mas uma coisa que eu ia te perguntar, você fez muitas maratonas e tudo mais, você faz provas pequenas também ou não? Olha, acredite se quiser, a minha primeira prova que eu fiz assim para testar o meu corpo de 5 quilômetros foi essa de Curitiba no ano passado. De 5K. Porque a minha primeira prova de fato foi 8 quilômetros. A primeira prova que eu fiz na minha vida já tinha 8 quilômetros, que é uma prova chamada Corrida de São João, que curiosamente ela é a segunda corrida mais antiga do Brasil
depois da São Silvestre, ela já está na 90ª alguma coisa edição. E é aqui numa cidade vizinha minha, em Votorantim. Todo ano tem, no meio do ano, né, na época da festa junina. E é uma prova super tradicional. Então eu fui lá, fiz os meus primeiros 8 quilômetros, gostei, e dali para frente eu fui só para provas de 10, tem algumas que tem 13 quilômetros, algumas coisas quebradas assim, mas de 5 quilômetros mesmo. A primeira minha que eu fiz foi agora em novembro do ano passado, de Curitiba. Então, realmente eu não sou assim de muitas provas. Se eu colocar meu porta-medalhas para você ver, parece que eu comecei a correr há um ano, assim, sabe? Então, meia maratona mesmo, eu tenho 7 maratonas, mas eu acho que meia eu não devo ter 15 ainda, assim, de provas, né? Então eu faço pouquíssimas provas mesmo e provas curtas bem raramente. Muitos treinadores vão bater palmas pra você e falar assim, olha só, ele faz tudo certinho. Não é, que eu não sei, realmente eu gosto muito de aproveitar a jornada de treinamento e agora, depois que eu fiz a minha primeira maratona, que eu comecei a me engajar mais com longas distâncias, né, eu me preparava só para maratona e no meio do caminho realmente apareciam assim algumas meias que eu fazia, né, mas provas curtas mesmo, difícil. Também a questão de gosto, né? Tem gente que prefere as pequenas distâncias, tem gente que prefere as distâncias mais longas, tem gente que gosta de treinar mais, tem gente que gosta de participar das provas. É por isso que a corrida é ótima, porque ela é... A corrida é democrática. Exato. E eu queria voltar no ponto dos nerds. Tá, Você é um nerd que deixou de ser sedentário. Você trouxe outros nerds para o lado da corrida? Olha, acredito que sim, mas não os conheço ainda. Porque assim, eu lá no meu Instagram eu faço essa brincadeira de transformar meus posts num formato de HQ. Nos meus stories eu faço bastante referência a nerd e tal, e eu vou descobrindo que existem nerds escondidos por aí, sabe? É que eles não saem muito da toca igual eu saí, assim, eles ficam que nem Hobbit intocado. Mas eu sei que tem um pessoal aí que corre sim, que acompanha lá o conteúdo, então eu sei que eles também são do lado nerd da força, né? Não, legal, nossa, super legal. E pra quem quiser te seguir, @correnerd. @correnerd. Também tem um recém-lançado canal no YouTube. É um canal que, assim, eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente do que o pessoal está acostumado. Eu quero trazer mais conteúdo histórico, de curiosidades. Claro que vai ter bastante coisa também sobre a minha vivência na corrida, né? Mas eu quero trazer uma coisa diferente. Então, quem quiser acompanhar lá também é Corre Nerd no YouTube. No YouTube você vai falar sobre história da corrida? Histórias, curiosidades, histórias de provas, de atletas consagrados, enfim. É um conteúdo histórico e de curiosidade. Ai, que legal. Então temos @correnerd no Instagram, canal no YouTube, que mais? Tem o site correnerd.com.br, lá também eu coloco bastante essa questão de curiosidades e um pouco de notícias, mas aí por escrito, né, uma leitura mais rápida. E são esses 3 canais que você pode me encontrar. Ah, muito legal. Eu quero agradecer a sua presença. Tem alguma colocação, Leandro Priccoli? Não, hoje eu fiquei só de ouvinte. Ele tá de sonoplasta hoje. Exato. Bom, Walter, eu quero agradecer a sua presença. Fiquei muito feliz, né? Eu que agradeço o convite e aproveitar o espaço também para agradecer a Georgia, né, da Motivare, que é a minha parceira. Sim. Que é a minha parceira, ela que fez a ponte entre nós aqui, né? Um beijão pra Georgia, da Motivare. Beijo lá pra Georgia, da Motivare também. Joia. E quando você estiver em São Paulo, por favor, avise-nos. Queremos convites para corridas em Sorocaba. Com certeza. E novamente te agradecer por participar aqui com a gente. Para quem quiser te seguir, @correnerd e, obviamente, farei o jabá. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, pois conseguimos 100 inscritos! Aê! Parabéns! E vai rolar mico logo menos. Iremos gravar o vídeo do nosso primeiro desafio, que Van Agnello, do episódio número 8, se não me engano.
ela nos desafiou, vou colocar aqui o episódio da Van pra vocês clicarem, ela nos desafiou com 100 inscritos a dançar zumba. Então vamos dançar zumba. Aliás, a Van é sua vizinha aí, né? É verdade, é verdade. Do interior, galera do interior. Vamos Galera do dançar interior. zumba, vamos postar no YouTube. Esse é o nosso primeiro desafio e temos outros desafios pela frente. Bom, de novo Legal. fica o agradecimento. Também sigam a gente lá no Instagram, @Café com Corredores. E ficamos por aqui, né, Leandro Pricoli? Sonoplasta. Sim, muito obrigado aí pela entrevista. Corre Eu Nerd. que agradeço. Hoje fiquei realmente de ouvinte, mas informações legais. Temos muitos nerds escondidos aí. Talvez uma pergunta, corrida de Star Wars, por exemplo. Você veio fazer aqui em São Paulo? Você já corria nessa época? Eu nem lembro quando foi a última que eles fizeram. Não fiz, cara. Já corria, mas acabei não fazendo por uma questão de data mesmo. Essa Eu não era a lembro o sua que cara. aconteceu, mas não deu pra eu fazer. Ela era uma corrida noturna, se eu não me engano, e eu acho que eu tinha alguma coisa no dia seguinte. Exatamente. Choveu pra caramba, inclusive, na última edição. Choveu? Choveu Puxa muito. vida. Fiquei embaixo do ponto de ônibus. Mas teremos outras oportunidades. O mundo nerd é Com muito certeza. amplo e eu acho que tá na hora já de conectar. Porque fica esse estigma, né? Que nerd não pratica esporte, que nerd é Exato. gordinho de barba, que joga Exato. videogame, vê TV, vê filmes, séries, desenhos, quadrinhos e afins. E Nerd quem não faz pratica sua maratona no Exato. Netflix, cara. Exatamente. É bom levantar essa bandeira e realmente trazer mais pessoas pro esporte. Então, parabéns. Maravilha. Obrigado, Leandro. Obrigado, Carmen. Então é isso, acho que a gente chega ao final desse episódio. Nos vemos muito em breve em mais aqui no nosso Café com Corredores. Até mais. Tchau, Carmen. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Café com Corredores. Café com Corredores.